Bom dia, bom dia. Estamos aí mais uma vez para comentar, né? Comentar, noticiar e pensar aí, analisar à luz da Bíblia os acontecimentos atuais, tá? Nos dois últimos vídeos eu falei sobre algumas teorias aí, né? A teoria lá do sete papas, sete reis de Apocalipse 17, né? Mostrei aí que essa teoria é uma teoria que não bate, né, que não faz sentido, e aí já tá a mostra aí que ela não faz sentido mesmo, porque, né, o novo Papa foi eleito Leão XIV, né, ninguém viu aí os chifres nele, né, ele não viu aí, não é o próprio Satanás, conforme diz a teoria, né. Pode ser que ele possa ser um Papa perseguidor, possa ser figurativamente Satanás, mas a Bíblia não diz nada sobre nomes, ok? E como eu falei nas outras mensagens, lá não cita nome de ninguém, ok? E aquele início, né, a concordata latrão usada não tem base bíblica. A Bíblia não fala sobre o início da contagem desses reis aí. Mas eu gostaria de falar, não é exatamente sobre isso mais, tá? Eu queria falar duas coisas, tá? Duas coisas. A primeira coisa que eu queria falar é uma curiosidade. Não sei se chega a ser uma curiosidade, tá? No dia 2 de maio, a eleição do conclave do Papa Leão XIV, essa eleição ela foi concluída no dia 8 de maio, ok? No dia 2 de maio aconteceu uma coisa muito interessante. Foi, na verdade, um meme ou foi uma piada, né? De quem fez, né? Mas acabou se tornando uma coisa assim, uma profecia. A verdade é essa. Acabou se tornando uma profecia, tá? E eu gostaria de mostrar para vocês o que eu estou falando. Olha só. Esse aqui é o perfil oficial aí de Donald Trump, né, que é o presidente dos Estados Unidos, na América no momento, tá? E no dia 2 de maio ele fez uma postagem, olha só que postagem interessante, olha. Olha o que ele postou. Ele postou ele mesmo vestido de papa, tá? É claro que era uma zoação, era um meme e tal. Mas vocês já repararam que essa postagem dele se tornou uma profecia? 6 dias depois que ele postou isso aí, foi eleito o primeiro Papa norte-americano. Nunca tinha saído um Papa dos Estados Unidos da América, né? E aí acabou que Donald Trump, ao postar isso aí, ele acabou se tornando profeta. A não ser que ele tenha, né, mexido seus pauzinhos dentro do conclave, que eu não acredito, né? Ah, ele fez isso aqui porque ele estava falando assim, ó, eu vou me meter no conclave. Não acredito nisso, né? Não sei, né? Tudo é possível, né? Mas eu, pessoalmente, não acredito nisso. Mas olha só, ele fez essa postagem aí, vestido de papa, o pessoal falou assim, olha, ele está candidatando para ser papa. Mas eu agora, hoje, no momento, também achei que era um meme e tal, que era uma brincadeira e tal, uma piada. Mas olha para você ver, se nós formos levar agora a situação, ele estava fazendo uma profecia. Ele estava profetizando que o próximo papa seria norte-americano. O papa seria do seu país. Você sabia que aconteceu uma coisa semelhante na Bíblia? Uma pessoa que era um líder, que era um chefe, naquela época, ele fez uma profecia e levou a cabo essa profecia e acabou essa profecia se cumprindo? Nós vamos ver na Bíblia isso, tá? Então, para vocês verem que não é a primeira vez que isso acontece, né? Nós vamos aqui abrir agora a Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 11. E é nesse capítulo que aparece a profecia feita por um líder. Esse líder detestava Jesus, não gostava de Jesus, mas ele fez uma profecia a respeito de Jesus. E essa profecia se cumpriu. Olha só, a partir do verso 46, tá? Aqui depois da ressurreição de Lázaro, tá, gente? Vamos contextualizar. O capítulo 11 ele fala da ressurreição de Lázaro, né? E aí, aqui é depois dela, depois dessa ressurreição, verso 46. Mas alguns deles foram aos fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. O que Jesus tinha feito? Tinha ressuscitado Lázaro. Os sacerdotes, pois, e os fariseus juntaram o conselho e diziam: que faremos? Porque esse homem faz muitos sinais. Se assim deixamos, todos crerão nele e virão os romanos nos tomarão tanto lugar quanto a nação. E Caifás, um deles,
que era sumo sacerdote naquela época, abrindo um parênteses aqui, o sumo sacerdote era a maior autoridade que tinha na igreja. É como se fosse o Papa hoje, tá? Ele era a maior autoridade que existia no templo, né, no templo dos judeus, Jerusalém. Então ele era a maior autoridade. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis e nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo e toda a nação não pereça. E ele não disse isso de si mesmo, mas que, como era sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pelo povo, e não somente por aquele povo, mas também para que se juntasse em um os filhos de Deus que estavam dispersos. Então, olha só, Caifás fez uma profecia, mas ele não fez a profecia dele mesmo, né? Ele estava num ponto, ele estava num patamar de poder, né, que permitiu com que ele fizesse essa profecia. Deus já tinha feito isso outras vezes. Vou te mostrar aqui alguns exemplos. Faraó do Egito, onde Deus deu o sonho lá dos 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Nabucodonosor na Babilônia, onde Deus deu a ele o sonho da estátua de Nabucodonosor. Então, ou seja, não é a primeira vez que Deus faz isso, que Deus usa pessoas em patamares superiores, né, com grande poder, para que pudessem profetizar algum acontecimento importante, ok? Então aqui Deus usa Caifás para profetizar a morte de Jesus, né? Então, fazendo aí um paralelo, Donald Trump é o homem mais poderoso do mundo. Eu não sei se ele é o mais poderoso, é um dos mais poderosos, né? Porque Putin também é bem poderoso. Ele é um dos homens mais poderosos do mundo. Talvez, não sei, Deus talvez estivesse usando ele para profetizar aí de onde seria o novo Papa, com aquele meme lá, com aquela imagem que ele postou, tá? Então, é apenas uma curiosidade que eu queria levar para vocês. Eu achei muito interessante e considerei falar isso com vocês, tá? Uma outra coisa que vem acontecendo bastante nos últimos dias, desde a eleição do Papa, agora de dia 8 para cá, né? Hoje são 10, em 2 dias que o Papa foi eleito, também começou a pipocar na internet as interpretações de Apocalipse capítulo 13, tá? Segundo Apocalipse capítulo 13, 2 bestas emergeriam, uma do mar, outra da terra, tá? Você pode ler lá em Apocalipse, tá? Existem algumas interpretações sobre isso, tá? São interpretações que já existem desde o tempo da Idade Média, ok? Desde o tempo da Idade Média essas interpretações existem, ok? Mas elas são aí muitas vezes unânimes em identificar a primeira besta de Apocalipse 13 como a Igreja Romana, né? O papado em geral. Não são pessoas, tá? Não são pessoas, são o poder, digamos assim, o poder exercido, ok? E a besta de Apocalipse 13, a primeira e a segunda, é identificada desde o século XIX como sendo os Estados Unidos da América, tá? Tem algumas religiões que interpretam a segunda besta como a ONU, ok? Mas acho que há mais interpretações dizendo que é os Estados Unidos do que a ONU. E existem umas outras interpretações por aí que eu já ouvi, ok? Mas eu não vou me demorar nesse assunto, tá? Eu não vou me demorar nesse assunto. Se alguém quiser aí, tiver alguma dúvida tal, quiser saber sobre isso, eu posso indicar links. Pergunte nos comentários aqui onde você viu isso, onde está, quem é que interpreta dessa forma. Eu vou procurar os links aí de quem interpreta dessa forma, vou colocar. Eu não vou usar o vídeo aqui para falar sobre isso, tá? Mas eu gostaria aqui de me fixar aqui em algumas das notícias, tá? Em algumas das notícias aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui no G1 essa notícia. Olha lá, ó. Apocalipse 13 da Bíblia viraliza como profecia após nomeação de Papa americano. Invencionistas, diz pastor. Bom, viralizou porque existem várias igrejas que acreditam, tá, que o Papa, né, que os Estados Unidos da América são as bestas ali, que a Igreja Romana e os Estados Unidos da América são as bestas de Apocalipse 13, tá? Então, com agora a eleição de um Papa americano, aí começou a viralizar, né, essa história aí, ok? Aqui, esse pastor que diz que é invencionista aí é um pastor que claramente não estuda profecia, tá? Ele não... Existem vários pastores aí que são pastores, inclusive, formados, mas que simplesmente
não querem saber de Apocalipse e assim por diante. Ok? Então, por isso que ele falou isso aí. Mas o que eu aqui queria colocar para vocês aqui é que já virou matéria até do G1, tá? E tem uma outra matéria também, que eu peguei lá também, que é essa aqui, ó. Tá na Veja, verso de profecia bíblica do Apocalipse. Aqui entrou um pop-up aqui. Verso de profecia bíblica do Apocalipse viraliza após a eleição de Leão XIV. Texto sagrado faz referência ao surgimento de duas bestas, por terra e por mar, simboliza o poder político e religioso, respectivamente. Então, nós estamos vendo aí o seguinte, olha lá, ó. Estamos vendo aí que já fala o texto todo e tal. Então, nós estamos vendo aqui o seguinte, que essa questão dessa profecia, ela tem agora se tornado assim, ela acabou tendo uma visualização na mídia sobre o que poderia ser as bestas de Apocalipse. Agora, é claro que existe uma coisa que chama sensacionalismo, é o que mais tem, né? Então, tem muita gente pegando carona aí no sensacionalismo aí, igual eu falei com você sobre os 7 reis, 7 papas, mesma coisa, tá? Mas, o que eu quero deixar para vocês claro é o seguinte, tá? Essa questão, essa interpretação da Igreja Romana ser a besta, a primeira besta de Apocalipse, é uma interpretação muito antiga e secular. Secular, tá? Ela vem desde o século XVI, século XV, é muito antiga, é lá do tempo da Idade Média, ok? E essa interpretação, ela vem sendo reafirmada durante séculos, ok? A questão dos Estados Unidos vem desde o século XIX. Existem algumas pistas, né, de quem são essas bestas aí, e como eu disse para vocês, não vou me demorar nisso. Quem tiver dúvida, posta no comentário aí, olha, eu quero saber mais sobre isso. Eu vou indicar com prazer alguns links de alguns estudiosos, porque eu não sou estudioso nesse sentido, não, tá? Mas tem pessoas que são estudiosas e podem mostrar para você exatamente quem são as bestas de Apocalipse aí, e você pode tirar suas próprias conclusões. Hoje em dia ninguém tem aquele negócio de bater o martelo a respeito de profecia, não, ok? Então você tem que estudar para você descobrir e saber o que é verdade e o que não é, ok? Há várias interpretações a respeito de profecia, tá? Agora, qual que é a sua opinião, Roberto? Olha, eu acredito que a profecia bíblica, uma das únicas profecias bíblicas que eu acho corretas é Apocalipse 13 e 12 também, ok? Por exemplo, em Apocalipse 13, relacionado à segunda besta, que é interpretada como os Estados Unidos da América, o texto lá diz assim: faz chover fogo do céu à terra. Certo? Aí eu lhe pergunto, que nação, que reino, que povo fez alguma vez chover fogo do céu à terra? O único país que fez chover fogo do céu à terra e matou foram os Estados Unidos da América com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. É uma interpretação. Não estou falando que é a correta, mas eu estou te falando que você, que cabe. Certo? Que cabe. A besta ter lá os 2 chifres, quer dizer os 2 pilares da América, republicanismo e protestantismo. Então, ou seja, existiam 2 pilares, tá? Outra coisa, fala como uma ovelha, como um cordeiro, mas tem boca de leão. Então, isso aí o quê? São nuances, são pistas do que pode ser as bestas de Apocalipse, tá? Na questão da primeira besta, vai falando muita coisa, né? A mistura de coisas lá dá a entender do que seja a primeira besta, tá? Mas eu não vou me demorar nisso, como eu disse para vocês. Tem dúvidas? Se você tiver dúvida, tá? Esse barulho que vocês ouvem aí, gente, é um aplicativo que eu tenho de água, tá? Ele me lembra que eu tenho que tomar água. Se você tiver dúvida, posta aí no comentário. Olha, gente, eu quero saber mais sobre isso. Eu vou mandar para você, vou botar o link lá para você estudar sobre o assunto, tá bom? Então é isso, eu queria apenas comentar esses assuntos interessantes dos últimos dias, tá bom? Então até o próximo vídeo, onde eu vou voltar para comentar mais coisas aí para você, bom?